FUVEST 2021. Lembrando que hoje, né, a gente tem 3 exercícios para resolver. Como a FUVEST tem menos exercícios do que a ENEM, eu pretendo fazer tudo em uma live. E aí já fica todos os exercícios seguidinhos da FUVEST para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu não vou conseguir acompanhar o chat toda hora da live, mas assim que acabar um exercício, eu já olho para ver se vocês estão falando alguma coisa, tá? Enquanto isso, vão curtindo muito a live e compartilhando com as pessoas. Bom, eu tô acompanhando a ordem da prova 5, da prova V, né, da prova 5, da FUVEST. Prova V, né, não é, acho que não é em números romanos, não lembro, mas é a prova V, a ordem, tá? Então, vamos lá. Vocês vão perceber que as questõezinhas estavam até tranquilas, né? Mas vamos lá. A figura ilustra graficamente uma região de um bairro com ruas ortogonais entre si. O ponto X indica um condomínio residencial, o ponto Y indica a entrada de um parque, tá? Então, ele está explicando o que está nesse nosso desenho aqui. 3 moradores realizam caminhos diferentes para chegar ao ponto Y, partindo do ponto X, ilustrado com cores diferentes. Se A, B e C representam as distâncias percorridas por esses moradores nesses caminhos, é correto afirmar que... Bom, gente, aqui a primeira coisa que eu pensei foi justamente contar os quadradinhos, tá? Ou você poderia também, né, comparar aqui as medidas, né? Então, aqui eu contei os quadradinhos, tá? Então, vamos lá, ó, no B, ele andaria, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 quadradinhos. Eu não sei quanto vale cada quadradinho, mas aqui todos, teoricamente, têm a mesma medida. Por isso que a gente está usando ele de comparação. E eu vou olhar o C da mesma forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa, também 16. E aí sobrou a gente olhar o A, né? Vamos contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui você já viu que o A vai ser maior, né, que eles, né? Mas vamos continuar. 17, 18, 19, 20. 20 quadradinhos. Então, aqui a gente percebe, gente, ó, que o B é igual a C, certo? Então, a gente percebe que o caminho B, né, é igual ao caminho C, e ele é menor, esses caminhos é menor que o caminho A, ok? Faz sentido para vocês? E a alternativa que mais se aproxima com esse resultado, mais se aproxima não, né, que é esse resultado, é justamente a alternativa B de bola. E aí? Fácil, o que vocês acharam? Essa aqui era mais uma interpretação, mas, tipo, visualmente você batendo o olho, você já conseguia ter ideia, né? Eu acho que é mais, talvez, o sinal. Tomar cuidado com o sinal, tomar cuidado com... né? Então, essa foi uma questão da FUVEST. Tá vendo como a FUVEST não é tão impossível, gente? Vocês ficam pensando, ai, vou chegar na de matemática da FUVEST e vou pular tudo. Imagina se você pula uma questão dessa. Era ok, dava pra resolver, né? Não era nada muito difícil e muito complexo. Então, tem algumas de matemática que realmente são... mais interpretação, talvez, não sei, né? Acharam fácil, gente? Bem tranquilo, que bom. Querem ir para a próxima? Então, mandem um ok aí se vocês quiserem ir para a próxima. Normalmente, na FUVEST, gente, começa assim. As primeiras de matemática são as mais tranquilas e aí vai ficando mais difícil. Porém, depende, né? Porque a ordem da prova normalmente muda. Mas, na verdade, eu acho que talvez... não sei. Esqueci essa parte, se muda dentro das matérias. Mas, normalmente, assim, as primeiras são mais levinhas. Bora para a próxima? Então, vamos para a próxima. Continuem aí compartilhando e curtindo a live. Essa aqui, gente, também era bem tranquilinha. Você não vai precisar fazer conta nenhuma. E se você quiser, você não precisava nem escrever nadinha. Também é uma questão de interpretação de gráfico. Aqui você deveria saber gráfico para conseguir fazer essa questão. Mas nada muito difícil. Tá vendo que as questões da FUVEST, elas são bem mais diretas? Tipo, 2 linhas, 4 linhas. Não tem textos grandões que você precisaria interpretar. Mas vamos lá, ó. Qual dos gráficos representa uma relação entre as grandezas x e y em que y sempre diminui, na medida em que x aumenta?
Bom, a gente só precisa achar um gráfico que isso acontece. Y diminui e, ao mesmo tempo, né, X aumenta. Então, enquanto X está aumentando, Y está diminuindo. Então, vamos olhar gráfico por gráfico. Gente, ó, o gráfico A é contínuo, né? Então, o X está aumentando, mas o Y não está diminuindo. Então, não pode ser, né? Não é o que o enunciado está pedindo. Então, a gente já corta a alternativa A. A gente olha B. Ó, tudo bem, o X está aumentando. O Y fica diminuindo durante esse percurso aqui. Mas ele fica contínuo no resto. Então, também não é. Porque ele não está pedindo contínuo, né? Ele está pedindo que sempre diminui. Ele até colocou uma palavra, ó. Sempre. Tá vendo? Essa palavra sempre aqui é a nossa chavezinha. Porque se ele colocar só diminui, a B daria um duplo sentido de ser ela também, né? Agora a C, ó. O Y está diminuindo aqui realmente, mas, opa, ele começa a subir. Também não pode ser. A D, a mesma coisa, ó. O Y já começa subindo aqui. Não poderia, né? Não é o que queremos. E a única que sobra é a E. E por que ela é, né? Se você olhar aí, realmente, ó, o X sempre está aumentando e o Y está diminuindo gradativamente. Aqui tem uma queda maior, ó, mas ele sempre diminui, tá? Então, por isso, a nossa alternativa é de escola. Tananã. E aí? Fácil, difícil? O que vocês acharam? Tranquilo, hein, gente? Essa daqui era mais uma interpretação de gráfico mesmo, não, né? Faz sentido? Entenderam essa? Mas eu acho essa questão bem interessante, porque era uma questão simples de gráfico que você precisava saber a introdução, né? O conceito de gráfico mesmo. Não tinha nada muito complexo para você analisar, né? Nem perceber, assim. Fácil, tranquilo. Pensei que era C. Tem que tomar cuidado, você entendeu por que não era C? Porque a partir desse momento, ó, o Y ele tá subindo. E ele quer que sempre diminui, né? Ele não quer que Y fique contínuo ou que... Enfim, ele pede que sempre diminui. Essa é a questão. Tá? Aqui a gente não precisava de valor de X, Y, nem nada. Era só interpretar gráfico. Entenderam essa? Pra quem tá chegando agora, lembrem que eu vou colocar a gravação dessa live lá no meu canal, que chama A Menina da Matemática. Tem link aqui no meu TikTok também. E aí vocês conseguem revisar os exercícios e ver também outras lives que a gente já fez aqui no TikTok, tá bom? Vamos pra próxima, então. Vamos pra próxima. B, não pode por quê? Ó, como eu falei, aqui tá contínuo. Chega uma hora que o nosso gráfico na B, ele fica contínuo, que nem a A. E ele não quer que fique contínuo, ele quer que sempre diminua. Por isso que é um problema, a palavra sempre, tá? Isso é questão da FUVEST? Sim, isso é questão da FUVEST. FUVEST 2021. Pois é, tá vendo como não é tão impossível? Você faz live do Enem também? Sim, eu faço. Antes dessa live eu fiz o Enem 2021, que já tá tudo lá no meu canal. E aí depois eu vou fazer mais Enems também, tá? O valor de X vai subindo? Sim, todos os gráficos o valor de X está subindo. O que a gente precisava analisar mais era o Y mesmo. Ok? Querem ir para a próxima? Mandem um ok se vocês querem ir para a próxima. E lembrem, se vocês não entenderam, tá tudo bem, tá, gente? Eu vou deixar a gravação. Vocês conseguem achar também outras explicações, às vezes, de outros professores que vocês possam entender melhor também. Às vezes, você não entende a minha explicação, fica meio confuso. Faz parte também. Bom, vamos para esse exercício. Esse exercício também era bem tranquilinho. Gente, aqui vocês podem ver como a FUVEST, tipo assim, ela é mais dificinho? É. Mas não é nada impossível que vocês não consigam fazer. Então, tem muitas questões que realmente pedem uma ideia inicial da matemática, sabe? Então, tipo assim, não pede... Tem algumas mais complexas que a gente vai chegar lá, mas tem algumas que vocês conseguem sim resolver, mantendo a calma, prestando atenção, lendo o enunciado e treinando, tá? Então vamos ver esse exercício aqui, que falava de números primos, simplesmente. O quadrinho aborda o tema de números primos, sobre os quais é correto afirmar. Gente, esse quadrinho não ajudaria na questão, é algo mais... Também acho que para descontrair, né? Então, depois, se vocês quiserem, podem ler os quadrinhos. Eu só não vou ler pra gente não perder muito tempo, porque ele não vai mudar muito o exercício. Mas era mais um quebra-gelo da prova, talvez, para ficar mais divertidinho esse exercício, porque senão ia ficar tão pequenininho, né? Então, ele fala, né?
O quadrinho aborda o tema de números primos sobre os quais é correto afirmar. Então, ele está perguntando o que é correto afirmar sobre os números primos. Então, vamos lá. Todos os números primos são ímpares. Opa! A gente conhece que o nosso primeiro número primo é o quê? 2, que é um número par. E justamente é o único primo que é par. Mas, então, a gente não pode afirmar que todos os números são primos, né? Primos não, desculpa. A gente não pode afirmar que todos são ímpares, porque a gente tem o 2. Mesmo que seja um, não é todos. Então, por isso, não pode ser a alternativa A. Justamente porque 2 é par. Existem, no máximo, 7 trilhões de números primos. Também é mentira, né, gente? A gente sabe que números é infinito. Como todos os números são infinitos, assim é a mesma coisa com números primos. Não existe um máximo, né? 7 trilhões é muito número, mas a gente tem mais que isso. Então, não pode ser a B também. Todo número da forma 2n mais 1, n pertencente aos naturais, é primo. Também não, né, gente? Essa formulazinha, ela é a fórmula do número ímpar, tá? Isso aqui representa o número ímpar. Vou escrever aqui ímpar. Mas não é uma fórmula do número primo, né? Porque senão entraria todos os ímpares aqui também. Então, não pode ser a C, porque não existe uma formulazinha para você achar números primos. Não tem isso. Poderia ter, mas não tem. Tá, então vamos lá. Entre 24 e 36 existem somente 2 números primos. Então, a gente vai ter que observar, né? Quem está em 24 e 36. Você pode escrever, mas enfim, ó. 24, sabe que divide por 2? Por 4 também, né? Então, não é primo. 25 divide por 5, não é primo. 26 também não é primo, né? 27 também não é primo, porque... Ok? Divide por 9, né? 28 também não é primo, porque divide por 2. 29. 29 é primo, né? Não divide por 3, não divide por outro número. Então, entre essa escala 29 aí, a gente tem um primo. Depois, 30, não é? Divide por 10. 31. 31 é primo. Se você tentar achar, não vai ter nenhum valor aqui também. 32 não é primo, divide por 2. 33 também não é. 34 divide por 2. 35 divide por 5. E 36 não é primo. Então, opa, realmente a gente tem só 2 números primos nessa escala, tá? Mas vamos ver a E, tá, gente? Vamos ver a E pra gente ter certeza se tá tudo certo. Porque vai que a gente pulou algum número e fez errado, né? Então, a E fala assim, ó. O número do quadrinho 143 é o número primo. Eu acho que muita gente marcou realmente a alternativa E. Porque, assim, se você ler, faz sentido, né? 143 tem muita cara de número primo, gente. Tem muita cara. Mas não é, então tomem cuidado. Então, você pode, tipo assim, analisando todos os números que podem, né? Tentando dividir ele, ver, pensa. Mas você percebe que 143, ele vai ser, tipo... É divisível, você consegue dividir por 13, né? 143 é a mesma coisa que, né? Na verdade, é 13 vezes 11. Ok? Pensa, 13 vezes 10, 130, mais 13, 143. Então, 143 não é um número primo, então cuidado, tá? Às vezes você não lembra direito dos números primos, tipo, você não conseguiria achar a alternativa D, mas você iria por eliminação em todas que não poderiam ser, e a única que sobra é a D, ok? Existem, entre 24 e 36, 2 números primos, que é o 29 e o 31, ok? E aí, essa era fácil, mais ou menos. Difícil não era, vai, no máximo médio, talvez, porque poderia errar de bobeira. Você via lá o 143 e marcava. Fatorar ajuda? Sim, fatorar ajuda, com certeza. Você poderia fatorar o número, sim. É a mesma ideia, né? Você vai testando por qual divide. Então, fatoração você ia chegar no 13 ali, né? Ia chegar no 13 e no 11, no caso. Você ia testando os números ímpares, né? Os números primos, desculpa. Fácil, tem que ter uma boa interpretação. Sim, tem que tomar cuidado, né? Eu acho que muita gente deve ter ficado entre a D e a E, talvez. Não sei. Porque você até chegar no 13 de primo, né?
é um andadinho. Então, você testa o 2, o 3, o 5, o 7, não vai, você meio que desiste, mas, né, tomem cuidado. Deixa eu ver. Indo pra eliminação foi fácil, né? Era impossível. Ai, gente, deixa eu ver. A soma... 143. A soma dos algarismos é par e por isso divide por 2, certo? Não, então, ó, a soma... O método de descobrir a soma é por 3. Quando o número somado, né? Então, 1 mais 4 mais 3, se fosse divisível por 3, tipo, né? Se fosse uma soma que é divisível por 3, aí sim. O número só vai ser divisível por 2 quando ele for par, tá? Então, essa regrinha de somar os algarismos é quando você vai ver se ele é divisível por 3, ok? E tem a do 4 também. Depois eu posso fazer um pouquinho de regra de divisibilidade, é bem legal. Na hora de resolver, eu só fiquei em dúvida entre A e C. Entre todas, é isso? Ai, gente. Deixa eu ver. Entenderam essa? Querem para a próxima? Tem que só tomar cuidado, né? Tipo, todas as alternativas, né, gente, eles fazem e todas têm sentido. Mas aí, né, nem todas estão certas. Ok? Como fatora? Gente, fatorar o número... Opa, já tá para outro exercício. É quando você pega ele aqui, por exemplo... É que aqui a fatoração de 143 é pouca, né, gente? Você faz assim, aí você divide, né? 13. Bom, aí você testa, na verdade, você vai na ordem, né? Todos os números ímpares. Quando você fatora em número ímpar. Então, você testa. Ah, 143 divide por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Não. Por 7? Não. Por 11? Opa, divide por 11. Você vai teoricamente testando, né? Aí sobra 13. Aí 13 é o número primo, né? Você coloca aqui. Aí sobra 1. E a gente fatorou, né? 143 é igual a 11 vezes 13, que é o que a gente chegou. É que esse número é uma fatoração pequenininha, né? Mas isso é a fatoração, né? Vamos pro próximo? Mandem o ok. Vamos. Tá. Essa daqui. Gente, essa daqui não era difícil, mas ela também pedia uma certa interpretação, tinha uma interpretaçãozinha mais elaboradinha para esse exercício. Vamos ver, então. 3 triângulos equiláteros e 2 quadrados formam a figura plana, como ilustrado. Então, aqui a gente tem um triângulo, né? 3 triângulos e 2 quadrados aqui, tá? Seus centros são os vértices de um pentágono irregular que está destacado na figura, que é essa partezinha do meio mais escurinha, tá? Se T é a área, vamos grifar aqui, se T é a área de cada um dos triângulos e que a área de cada um dos quadrados, a área do pentágono é. Então, ele quer descobrir dessa área do meio aqui, ok? E a gente sabe, ó, gente, que os triângulos, eles têm área igual a quê? Eu não sei quanto é a área, né? Eu não sei quanto é de valores, mas eu sei que toda essa área aqui, por exemplo, ó, é igual a quê, tá? E por aí vai. Eu sei que a área do quadrado é igual a t, que foi o que ele me falou. Aí você vai analisar, gente, a parte pintada, que ela sempre tá no centro, né? Falou. Os centros das imagens são os vértices desse pentágono. Então, todos esses vértices aqui, ó, estão bem no centro. Aí você percebe o que, ó, essa partezinha desse pentágono, que eu tô grifando aqui, não é 1/4 do quadrado todo? Não dá pra ver esse 1/4, né? Vou escrever assim, 1/4 do meu quadrado. A mesma coisa aqui, ó, é 1/4 do meu quadrado. Se eu olho o triângulo, tá vendo? Essa partezinha aqui é 1/3 do meu triângulo, certo? E por aí vai. Aqui é 1/3 do meu triângulo e 1/3 do meu triângulo. Ok? Se eu quero descobrir a área, é a mesma ideia. Se eu tenho 1/4 do quadrado, eu vou ter 1/4 da área. Se eu tenho 1/3 do triângulo, eu vou ter 1/3 da área do triângulo. Ok? E aí eu precisaria somar só tudo isso. Faz sentido? Então, por exemplo, ó, vou escrever aqui embaixo. Eu tenho 1/4 da área do quadrado, que é Q, né? É isso? Ah, eu tinha escrito errado lá em cima, gente. Eu falei que era a área do triângulo, tá? Antes da questão, corrigindo. Ignorem. Tá? Então, eu tenho 1/4 da área do quadrado, mais 1/4 da área do quadrado,
mais 1/3 da área do triângulo, mais 1/3 da área do triângulo e mais 1/3 da área do triângulo, ok? Essa é a área do meu pentágono que eu quero descobrir, tá? E aí, gente, aqui é só isso, você só precisa somar, porque tá vendo que as alternativas, tudo tá em função de T e Q? Você não precisa saber qual é o valor, tá? Ó, 1/4 mais 1/4 vai dar 2/4, né? 2/4, aqui você consegue simplificar, vai dar 1/2. Então, vai dar, calma aí, meio da área do quadrado, mais 1/3, mais 1/3, mais 1/3 vai dar 3/3, que é a mesma coisa que 1, certo? Então, vai ficar mais 1t, né? Que é a área do triângulo. Então, a gente vai chegar que a nossa área que a gente queria, né? A área do pentágono, é igual a 1, né? Metade da área do quadrado mais t, que é a alternativa, tá ao contrário, mas não tem problema, tá? A alternativa C, ok? Faz sentido para vocês? Difícil? Não? O que vocês acharam? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aí no chat. Curtam muito a live, gente. Mandem, compartilhem para os amigos de vocês. Acertou? Deixa eu ver o que vocês estão falando. A parte 1/4 quadrado eu entendi, mas com certeza que é 1/3 do triângulo. É a mesma ideia que a gente fez no quadrado, entendeu? Porque o triângulo também, ó, esse vértice aqui, ele nos disse que é o centro do triângulo. Então, a mesma ideia, entre aspas, intuitiva que a gente teve no quadrado, é a mesma coisa que a gente tem no triângulo também, entendeu? Ó, que fazia assim, ó. Opa, gente. A gritaria da janela. Entenderam? A ideia é a mesma, ó. Se você trazer uma reta aqui, dá pra ver que é 1/3. A mesma coisa que a gente pensou no quadrado aqui. Ok? Deixa eu ver o que vocês falaram. Precisa ter interpretação. Sim, precisa ter interpretação, né? Não entendi por que 1/3. Gente, a mesma ideia do quadrado, é que talvez o triângulo fique menos intuitivo para vocês, mas a mesma ideia que a gente pensa no quadrado, a gente vê no triângulo também. E a gente pode afirmar isso porque o enunciado falou pra gente, ó, que o centro vai ser a vértice, tá? Então, seus centros são os vértices. Então, ele disse que esse daqui, ó, todos os nossos vértices do pentágono estão no centro das nossas imagens. Então, é por isso que a gente consegue afirmar isso. Se não tivesse no centro, não tinha como a gente ter certeza da medida deles, tá? Somente por isso mesmo. Ok? E para quem tá chegando agora, a gente tá resolvendo a FUVEST, tá, gente? A FUVEST 2021. Vamos pra próxima? Mandem um ok. Bora! Vamos. A gente tem 3 exercícios. A gente começou a live... já estamos uma meia horinha por aí, né? Bora pra próxima, então. Gente, quem quiser, lembrem que eu salvo a live e posto lá no meu canal no YouTube. Vocês conseguem acompanhar depois lá no meu canal, tá? Tem o link aqui na minha bio do TikTok também. Mas se vocês pesquisarem a menina da matemática, vocês encontram facinho também. Vamos para esse próximo exercício. Olha, eu não sei dizer se eu considero ele difícil, mas ele não... era muito intuitivo, tipo assim, não sei. Quando eu li, eu fiquei um pouquinho confusa, tive que pensar por um tempinho até entender de fato o que ele estava querendo. Mas vamos ler. Estão vendo que os textinhos sempre são bem menores do que do Enem? É bem diferente a estrutura da prova, né? Então vamos lá. Um comerciante adotou como forma de pagamento uma máquina de cartão cuja operadora cobra uma taxa de R$6, 6%, em cada venda, tá? Então, a máquina nova do cartão cobra 6% em cada venda. Para continuar recebendo exatamente o mesmo valor para cada produto, ele resolveu aplicar um reajuste nos preços de todos os produtos da loja, tá? Se P era o valor de uma mercadoria antes da adoção da máquina, então antes de ter essa taxa de 6%, tá? Então a mercadoria antes da adoção da máquina, essa parte que eu não tinha entendido da primeira vez direito. O novo valor V deve ser calculado
por, tá? Então, assim, vamos lá. A gente tem uma loja e ele começou a usar uma maquininha de cartão que cobra uma taxa de 6% em cada venda. Beleza. P era o valor antes dessa máquina. Então, o valor P era a mercadoria real, né? Quanto custava mesmo a mercadoria sem adicionar a taxa de 6%. E ele quer que os valores sejam o mesmo, teoricamente, do que era antes, tá? Mas agora ele tem os 6% no valor, tá? Então, ó, ele tinha um preço que era P antes da máquina. E agora ele tem a máquina que cobra 6% e um preço V, tá? E um preço V. Só que ele quer cobrir essa taxa da máquina, vocês entenderam? Ele não quer perder esses 6%, dizemos assim, tá? Então, ele queria, né, ele quer tirar, teoricamente, esses 6%. Porque quando ele tira esse 6%, ele vai aumentar, né, o preço de todos os produtos para não ser taxado. Ele vai aumentar o preço, né, dos produtos. Então, por exemplo, ele vai ter um preço total, que é o V, que a gente quer descobrir. E vocês entenderam? Ele quer tirar esse 6%. Ele quer que ele fique um preço que o 6% não mudaria no preço inicial deles. Faz sentido ou não? Ficou meio confuso quando eu pensei, mas então você tem que pensar nisso. Você tem um produto final, né, o valor final que vai ser V, e você quer que ele seja o mesmo preço que era antes. Então, como você tem a maquininha que come 6% agora, você quer descobrir quanto você precisa ser esse valor. Que você quer que ele custe P, que era o inicial. Faz sentido? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tá, acho que vocês não estão tão confusos nesse sentido, né? Ok? Então tá, 6% é a mesma coisa, né? Para decimal, porque aqui a gente, na porcentagem, a gente não usa a porcentagem em si, né? A gente passa para decimal ou fração, como você preferir. Aqui, ó, quando não tem nada, significa 1. Então, ficaria, né? 1 menos 0,06, que vai dar 0,94V, que é igual a P. Como ele está perguntando V, ó, vocês podem ver que nas alternativas tudo é V, porque ele está pedindo realmente um novo valor de V, eu vou isolar V, né? Se o 0,94 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Assim, o novo valor que precisará custar as mercadorias, né, em si, é V igual a P sobre 0,94. E quando você olha isso, fica tipo, pô, mas vai diminuir o valor? Não, gente. Quando a gente tem um número menor que 1 aqui embaixo, é porque o valor vai aumentar, tá? Então, ele realmente faz sentido. Vai aumentar o valor das peças depois da maquininha de cartão. Por isso, a alternativa D de dado. Ok? Essa aqui não era tão fácil, eu acho que essa aqui era um pouquinho mais difícil. Como eu falei pra vocês, eu demorei um pouquinho pra pegar o que realmente a questão queria. Então, se vocês não entenderam, fiquem tranquilos, porque eu também demorei pra entender, né? Faz parte. Então, revejam depois a minha explicação na gravação, tentem ver outro professor explicando, mas é uma ideia mais de interpretação mesmo, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. De onde veio 0,94? Então, gente, daqui, ó, dessa continha, eu fiz, ó, 1 menos o 0,06. Esse 1 não aparece, mas ele tá implícito antes do V, tá? Aqui. E o 0,06 é da nossa porcentagem, né? Porque 6% é igual a 0,06. Tá bom? Deixa eu ver... todo mundo perguntou, vocês entenderam por que o 0,94? Porque a gente está subtraindo 1 menos 0,06, que é a porcentagem, tá? Acho que agora ficou mais claro, né? Fiz a FUVEST 2018 e acertei 4 de matemática. Quando fizesse de 21, acertei 7. Tava mais fácil? Por quê? Covid? Olha, não sei te dizer. Realmente teve gente que disse que tava mais fácil, mas às vezes pode ter sido o conhecimento que você adquiriu durante os anos também, né? Hoje em dia eu faço o FUVEST, eu acho bem mais tranquilo de quando eu fazia vestibular. Mas também não se compara, né? Já faz uns aninhos. Aquelas... Parece que eu sou muito velha, né, gente? Eu fiz o vestibular em 2019. E assim, né, quando eu tava na escola era bem mais difícil do que hoje eu fazendo pra vocês. Então, eu acho que tudo é tempo, tudo é prática, tudo é,
tipo, a sua experiência com a matemática mesmo. Então, é muito difícil a gente falar se estava difícil ou não, porque, né, um ano já muda muita coisa. Nossa cabeça já muda, nossa experiência com matemática já muda. Então, eu não sei dizer pra vocês se foi pelo Covid ou não. Mas eu imagino que não teve a ver com a pandemia. Eu imagino. Não sei te dizer, não posso te afirmar. Ou sim, né? Mas depende, porque ainda tem umas questões mais dificinhas mais no final, né? Ou você melhorou mesmo em matemática, faz parte. Tá bom? Vamos pra próxima, gente? Vamos. Fiz de um jeito diferente, acertei. Tá ótimo, Will, parabéns, gente. Eu tô resolvendo aqui da forma que eu pensei, tá? Não quer dizer que vocês precisam resolver dessa forma. Tem outras maneiras de resolver os exercícios, não só como eu resolver aqui, tá? Vamos para a próxima, mandem um ok. E para quem tem perguntando, gente, eu faço licenciatura em matemática. Bora! Curtam muito a live para chegar em mais pessoas, gente. Vamos para o próximo exercício. Espero que a gente consiga fazer todos hoje, hein? Então tá. Aqui começam os pouquinhos mais trabalhadinhos, mas não é nada muito impossível. Só são mais trabalhadinhos, não é tão mais rápido que nem os primeiros que a gente estava fazendo. Então vamos lá. Uma treinadora de basquete aplica o seguinte sistema de pontuação em seus treinos de arremesso à cesta. Cada jogadora recebe 5 pontos por cada arremesso acertado e perde 2 pontos por cada arremesso errado, tá? Ao final de 50 arremessos, uma das jogadoras contabilizou 124 pontos. E aí pergunta, né? Qual a diferença... Opa, cuidado aqui, hein, gente? Ó, a diferença entre a quantidade de arremessos acertados e errados dessa jogadora. Bom, então aqui a gente vai escrever, né, as quantidades que a gente sabe. Ó, a nossa treinadora aqui, ela meio que tem uma formazinha para calcular os pontos, né? Então, falou que as jogadoras ganham 5 pontos a cada acerto, tá? Então, 5 vezes eu vou chamar os acertos de A. Então, se ela fez 2 acertos, ela ganha 10 pontos. Se ela fez 10 acertos, ela ganha 50 pontos. Mas ela perde 2 pontos a cada erro, que eu vou chamar de E, tá? Então, se ela errou 4 bolas, ela vai perder 8 pontos. Se ela errou 10 bolas, ela vai perder 20 pontos. E por aí vai. E aí, isso vai dar pra gente a quantidade de pontos, ok? Eu só tô reescrevendo o que tá no enunciado. Então, vamos substituir alguns dados que a gente sabe, né? E vai... Vocês vão ver que vai virar um sisteminha, mas vamos lá, ó. A gente tem 5A menos 2E. E ele fala, ó, ela fala pra gente que em uma partida ela vai contabilizar 124 pontos. Então, a gente sabe que isso tudo aqui vai ser 124. Eu não sei ainda quantos acertos e quantos erros, mas eu sei que tudo é 124. E outra coisa que eu sei também é que ela arremessou 50 arremessos, tá? Então, eu sei que os arremessos que ela acertou mais os arremessos que ela errou, eu não sei quantos foram, mas eu sei que no total foram 50 arremessos, ok? Faz sentido para vocês? E aqui a gente conseguiria transformar em um sisteminha, porque eu tenho a quantidade de pontos e eu tenho a quantidade de arremessos, tá? Então, aqui você tem duas formas de resolver esse sistema. Ou você pode, por substituição, então, isola o A, né, ou isola o E, os acertos ou os erros, e substitui na equação de cima. Ou você pode multiplicar e somar, né? Enfim, e é o que eu vou fazer, tá? Eu vou multiplicar essa segunda equaçãozinha aqui por 2, aí vai ficar assim, tá, gente? Vou copiar de novo. Vai ficar 5A... Pera, eu vou pôr embaixo, para ficar mais fácil. Aqui. Vai ficar 5A menos... Essa aqui eu não tô mexendo, vou mexer na de baixo. Tá? Eu multipliquei por 2 a de baixo, então vai ficar 2A mais 2E igual a 100, ok? Aqui, ó, consigo cortar, eu tô somando agora essas duas equações, tá? Então, vai ficar o quê? 7, opa, tava na reta. Vai ficar 5A mais 2A, 7A, menos E mais E, dá 0, por isso que eu cortei. 124 mais 100, 224,
tá? O 7 aqui tá multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar A é igual a 224 dividido por 7. E fazendo nossa continha, a gente vai chegar que A é igual a 32. Opa, então já tem a quantidade de acertos, é 32. E agora, gente, eu posso voltar nessa segunda equaçãozinha aqui, ou na primeira, o que você preferir, mas a segunda é mais fácil, né? E substituir o valor de A. Agora, eu já encontrei o A, que é 32, eu substituo ali para encontrar o valor de E, né? Então, ó, 32 mais E é igual a 50. Eu vou passar o 32 subtraindo para o outro lado, vai ficar 50 menos 32, que dá 18. Então, eu encontrei, ó, que os acertos nessa partida foram 32 acertos e foram 18 erros. Mas cuidado, né? Aqui ele pede a diferença, ó, a diferença entre a quantidade de arremessos acertados e os errados. Então, seria, né, os acertados, 32, menos 18. Isso daqui vai dar 14, né? Então, alternativa B de basquete. Ok? Entenderam essa? Faz sentido? Essa aqui precisava de uma interpretaçãozinha a mais, né? Mas sistema aparece bastante na FUVEST. É uma coisa que sempre tem alguma coisa de sisteminha. Então, sempre desconfie quando tiver esses dados, entre aspas, meio soltos no exercício, né? Sempre tenta jogar para um sisteminha e fazer as equações. Vai resolver outras FUVESTs? Vive outro que você postou, queria o 2019, tá? Impossível. Vamos fazer outras FUVESTs, sim. Por enquanto, eu fiz a FUVEST 2022 e a FUVEST 2021. Vamos ver se a gente segue a ordem, né? Fazer a FUVEST 2020 e depois a FUVEST 2019. Mas a gente vai vendo. É que a FUVEST do ano sempre é o nome do ano seguinte. Então, por exemplo, eu fiz a FUVEST em 2019, mas era a FUVEST 2020, sabe? É sempre o ano de entrar, teoricamente, na faculdade. Então, essa daqui é a FUVEST 2021, mas ela foi no ano de 2020. É meio doido. Na verdade, não sei, né? Porque a pandemia atrasou tudo. Mas, enfim, idealmente, sabe? É isso. Que nem o FUVEST 2022 foi ano passado. E por aí vai. Hoje, esse ano vai ser a FUVEST 2023. Mas a gente vai resolver, sim, mais vestibulares, com certeza, se tudo der certo, tá? Porque multiplicou por 2? Ali eu estava resolvendo o sistema. Então, como você preferia resolver sistema? Por substituição ou somando as equaçõezinhas, ok? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Depois, lembrem que eu sempre salvo a live, então vocês podem voltar na minha explicação se vocês ficarem com alguma dúvida. Ou também tem muitas resoluções na internet, né? Às vezes você não entende eu explicando, mas você pode entender outra pessoa, tá? Vamos lá, então, para esse exercício. Gente, eu até comentei com o meu professor de estágio, porque tinha uma questãozinha na lista dos alunos do 6º ano que lembrava muito essa. Claro que não era tão elaborada assim, era bem mais direta e falava só de uma dimensão, né? Não tinha 2 dimensões, era mais, tipo, área, entre aspas. Mas eu achei muito interessante, porque, né? Pra vocês verem que não é uma abordagem muito difícil. É mais complexa, mas a ideia é mais intuitiva para você pensar mesmo. Então, vamos ler aqui essa questão. Mas eu achei muito interessante, porque era uma questão de 6º ano, que não era assim, tá, gente? Não tinha volume, não tinha essa interpretação, era bem mais direta, mas era semelhante à ideia dessa questão da FUVEST. Então, vamos lá. Alice quer construir um paralelepípedo reto retângulo de dimensão 60 centímetros vezes 24 centímetros vezes 18 centímetros, ok? Com a menor quantidade possíveis de cubos idênticos, cujas medidas das arestas são números naturais. Quantos cubos serão necessários para construir esse paralelepípedo, tá? Então, pensem, né? Vocês têm um paralelepípedo, vocês lembram que é paralelepípedo? Eu fiz um desenho aqui para colocar para vocês na live. Então, paralelepípedo é tipo um retângulo em 3D, né? Uma caixa de sapato. E ele fala, né, que as dimensões têm 60, eu vou colocar os 60 aqui, 24 aqui e 18, tá? Que fala, né, de comprimento, largura e altura, ok? E ele quer colocar cubinhos aqui dentro.
Só que eu não sei o tamanho do cubinho, a gente vai descobrir, né? Mas ele quer colocar vários cubinhos. Nossa, eu não sei desenhar em 3D assim. Mas ok, ele quer colocar cubinhos aqui, ó. Vários cubinhos dentro do nosso paralelepípedo, ok? Ah, gente, meu cubinho aqui ficou um desastre. Deixa eu apagar isso. E aí, a primeira coisa que a gente precisa descobrir, né, é qual é o lado do meu cubo. É mais fácil porque o cubo tem todos os lados iguais, né? Então, aqui eu vou desenhar um cubo, tentar desenhar um cubo mais bonitinho. Ficou feio, gente, mas tudo bem, vocês entenderam, né? Ele quer preencher o paralelepípedo de cubos iguais na menor quantidade possível. Se eu quero a menor quantidade possível de cubo, eu preciso do maior lado possível. Faz sentido, né? Então, eu quero descobrir qual vai ser o maior lado possível do cubo para caber no meu paralelepípedo. E a primeira coisa que você pode pensar é no MDC, né? Máximo divisor comum. Porque com o MDC, né, teoricamente, você vai descobrir o maior lado do nosso cubo. Esse aqui muita gente consegue fazer de cabeça, tá, gente? Você olha os múltiplos de 60, 24 e 18 e já chega em um número. Mas eu vou fazer a decomposição só para vocês entenderem, para quem tem dificuldade de conseguir fazer depois. Então, a mesma coisa que a gente fez, a gente poderia fatorar os números, ó, tá? Então, a gente coloca os números aqui e a gente iria fazer a fatoração deles, ok? Então, lembra que a gente falou até um pouquinho no começo dos números primos, né? A gente fatora em relação a números primos. O primeiro número primo é 2. Então, você começa colocando 2 aqui, né? 60 dividido por 2 dá 30. A gente está decompondo os números, fatorando. Vou fatorar todos ao mesmo tempo, porque daí fica mais fácil da gente ver, tá? Posso dividir por 2 de novo. Ó, 30 dividido por 2 dá 15, 12 dividido por 2 dá 6, 9 dividido por 2 não dá, então eu copio o 9 de novo. Aí, agora não dá mais por 2, né? Ah, até dá por 2 ali. Peraí, deixa eu fazer por 2. Vou fazer todos os números até se esgotar. O 15 não dá, aqui vai dar 3, aqui não dá também. Por 2 não dá mais, agora dá por 3. Ó, vai ficar 5, vai ficar 1, vai ficar 3 e por aí vai. Mas, gente, como a gente quer o MDC, vocês lembram que é o MDC? São aqueles números primos que dividem simultaneamente todos os números que eu quero, né, nesse caso. Então, nesse caso foi o 2, ó, o 2 tá dividindo simultaneamente todos, e esse 3 aqui. E a gente multiplica. 2 vezes 3 dá 6. Então, o MDC, nesse caso, é 6. Então, o maior lado do meu quadrado é o 6. E você poderia pensar isso mentalmente. Tem gente que já conseguiria pegar, né? O maior múltiplo em comum deles... Múltiplo não, né? Isso. Em comum deles é o 6. Maior divisor, né? Desculpa. O maior divisor em comum desses 3 números é o 6. E você já sabe que o lado do meu quadradinho... Aqui... Deixa eu desenhar bonitinho. Aí, vai ser 6, tá? Então, eu já sei o lado do meu quadradinho. Ai, gente, eu tô péssima pra desenhar cubo hoje. Não sei o que aconteceu. Olha que coisa feia que tá. Deixa eu ver. Até aqui, tô entendendo? Eu falei alguma coisa muito confusa. Gente, MDC, o pessoal do sexto ano tá vendo agora. Então, assim, é uma coisa meio intuitiva que a gente já viu, né, na escola. Ok? Tá? Então, eu sei que o lado do meu cubo vai ser 6 centímetros e por aí vai. E agora eu tenho que descobrir quantos cubinhos cabem na minha caixa. E aí, eu pensei assim, né? Eu sei que a minha caixa tem dimensão, né? 60, 24 e 18, tá? E aí, eu pensei, né? Quantos cubinhos de 6, né, centímetros cabem na minha largura de 60? Cabem 10, né? Porque 60 dividido por 6 dá 10. Caberia 10 cubinhos aqui do lado, tá? Quantos cubinhos caberiam na minha largura de 24, né? Seria o quê? 24 dividido por 6, que dá 4. A mesma ideia na altura, né? Quantos cubinhos caberiam na minha altura de 18 centímetros? Caberiam 3. E aí, é só fazer a multiplicação. 10 vezes 4 vezes 3, 120. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Então, caberiam 120 cubinhos no meu paralelepípedo. Ok? Faz sentido para vocês? Não faz sentido?
Nunca que eu pensaria nisso. Gente, é uma ideia mais intuitiva. Talvez não precisaria resolver dessa forma, tá? Que eu armei o MDC. Eu coloquei o MDC aqui, mas você conseguiria talvez pensar de cabeça, não precisaria pensar que nem eu. Eu pensei em MDC porque eu tô trabalhando isso com os alunos do 6º ano. Então já veio intuitivo na minha cabeça, porque é o que eu falei, né? Teve um exercício muito semelhante a esse, só não tinha essa questão de volume no 3D, né? Era no plano mesmo, mas enfim, muito legal. Deixa eu ver o que vocês acharam. E aí, difícil, fácil? O que vocês acharam dessa? Comentem aí. Amei essa questão. Gostou? Que bom. Explica de novo. Rafa, eu vou postar a gravação dessa live lá no meu canal, que chama Menina da Matemática. Amanhã mesmo de manhã eu já posto. E aí é mais fácil do que eu ficar repetindo pra vocês várias vezes, tá bom? Mas aí me acompanha nos outros exercícios. Acharam difícil, fácil, sou do 7º ano. Então, tem questões da FUVEST que às vezes você pode pensar nisso, né? Por exemplo, o 6º ano começou a ver MDC agora. Então, talvez uma pessoa que 6º ano não aprendeu ainda volume, né? Mas enfim, fica mais intuitivo porque o MDC tá muito na cabeça. 7º ano começa a ver essa ideia de volume, né? De capacidade. Então, é muito isso. Às vezes a gente esquece coisas fáceis, né? Tipo o MDC, por exemplo, porque a gente não usa muito, né? E a FUVEST fala... Tem que saber. Deixa eu ver o que vocês acharam. Mas eu achei bem legal esse exercício também. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que estão falando. E aqui, gente, só eu vou anotar aqui porque tem muita gente perguntando. Aqui eu tô dividindo por 6, tá? Porque é o lado do meu quadrado. Aí eu tô dividindo pra ver quantos quadradinhos caberiam em cada centímetro, tá? E aí, vamos para o próximo exercício. Hoje, gente, a nossa live talvez demore um pouquinho mais, porque a minha ideia é resolver todos os da FUVEST, mas se vocês estiverem muito cansados, a gente para. Tem até o 13, então a gente tem alguns exercícios pela frente. Talvez dure mais uma horinha, mas aí a gente vai vendo com o desenrolar da carruagem, tá? Agora os próximos, eles vão ficar um pouquinho mais complicadinhos, mas assim, nada que vocês não conseguiriam fazer. Vocês vão ver aqui que assim, você pensa, putz, como eu pensaria nisso? Mas vai dar tudo certo. Entendeu? Deixa eu só mudar a cor aqui um pouquinho para verde. Ó, esse exercício aqui, vamos lá. Vamos ler ele. Talvez vocês vão falar que ele é difícil, mas vocês vão entender o exercício, tá? Vamos lá. Curtam muito a live para chegarem mais pessoas. Já vi o pessoal falando do log, né? Ó, quando você lê o exercício, se não tivesse esse note e a dot, você não ia nem perceber que é log. Mas a FUVEST tem umas coisas legais, porque normalmente em muitos exercícios da FUVEST aparece esse note e a dot. Querendo ou não, é uma dica, né? Se ele tá te dando log de 13 na base 10, é porque vai te ajudar, entendeu? Então, putz, vou precisar usar em algum momento e vai me ajudar. Tudo bem? Então, vamos entender por que esse note a dot está nos ajudando. Opa! Ele até falou, né, que 1 bilhão é igual a 10 à nona. Por algum motivo, a FUVEST nunca coloca nada à toa, entendeu? Tudo é por um motivo. Então, se tá ali, é porque você vai precisar e porque vai te ajudar. Tudo bem? Então, vamos ler aqui o nosso exercício. E vocês vão ver que aqui não é difícil. De log, assim... Pera, eu já falo de vocês. Vamos ler e eu já falo um pouquinho de log. O aplicativo de videoconferência estabelece para cada região um código de 10 letras, usando um alfabeto completo de 26 letras. A quantidade de códigos distintos está entre... Então aqui você já pensa um pouquinho também em combinação, né? Porque ele quer saber a quantidade de códigos distintos, tá? Que podem formar. Então, a primeira coisa que a gente pensaria, né? Então, ó, eu tenho 10 letras. Então, 1, 2, 3... Opa, nossa, tudo torto, que beleza.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, em cada códigozinho, né? 10 letras, eu tenho o quê? 26 possibilidades para colocar, que é as letras do alfabeto. Então, eu teria 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, e por aí vai, tá? Vocês concordam comigo que isso é a mesma coisa de 26 elevado a 10? Ok? Se você quisesse fazer 26 elevado a 10 para resolver esse exercício, você pode, você ia conseguir. Mas demora mais, tá? Por isso que ele te dá uma diquinha aqui de log, ok? Mas se você quiser fazer 26 elevado a 10, você pode. Se você tiver com tempo sobrando e quiser, à vontade, tá, gente? Então, ok? Então tá, gente, se ele tá te dando log, olha, ele tá te dando o 13 aqui, log de 13. Então, vamos tentar abrir esse 26, né? Porque eu sei que o quê, ó? 26, vou colocar o 10 aqui, né? O 26 é igual ao quê, gente? 2 vezes o 13, né? 2 vezes 13 igual a 26. E aqui a gente aplica, ó, nossas propriedadezinhas da potência. Ficaria o quê? 2 elevado a 10, 13 elevado a 10, ok? Então, 26 elevado a 10, que é o que eu quero descobrir, é igual. Vocês já viram esse 2 elevado a 10, gente, é famoso. É famoso porque é muito bom a gente saber quanto é 2 elevado a 10. Porque quando tem um exercício desse tipo, com um número elevado, normalmente, se for aparecer 2, ele vai estar o 2 elevado a 10. Vocês já conheceram aquele joguinho que chamava 1024? Era um joguinho famoso que tinha, que justamente é o resultado de 2 elevado a 10, 1024. Então, se vocês não lembravam, agora vocês vão lembrar e não vão esquecer mais, porque é muito importante vocês saberem que 2 elevado a 10 é 1024, e sempre vai ser, ok? Lembre desse joguinho, esse joguinho ajudou muito uma época na tabuada do 2, né? Nem todos os joguinhos são ruins, esse joguinho era bom, que você sabia, né? 2 elevado a 9, ok, 512, por aí vai, né? Porque esse joguinho ajudava muito, tá? E o 13 elevado a 10, ok? Bom, gente, aonde eu vou aplicar o log aqui? Vocês lembram o que é o log, né? Quando a gente fala, sei lá, log de A na base B é igual a X. A ideia principal do log é o quê? B elevado a X é igual a A. Parece fácil, mas é fácil mesmo, tá? Então, log é a mesma coisa de B elevado a X é igual a A, tá? E aqui, novamente, tinham várias formas de resolver esse exercício. Essa forma foi a que eu encontrei, que é a mais fácil, tá? Olha o que a FUVEST falou pra gente no dot a dot, eu vou escrever aqui embaixo. A FUVEST diz pra gente que o quê? Log de 13 na base 10 é igual a, aproximadamente, né, 1,114. E a gente sabe que isso é igual a quê, então? Ó, 10 elevado a 1,114 é igual a 13. É a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Tá? Então, o enunciado nos disse que... Peraí, opa. 10 elevado a 1,114 é igual a 13. Ok? Aqui eu só fiz a introdução de log, eu não fiz nada demais, eu não vou usar propriedade, não vou usar mudança de base. Eu vi um exercício que usava mudança de base, mas eu particularmente achei muito difícil. Mas se por acaso você quiser aplicar log, multiplicar log aí em tudo na nossa equação, você pode também aplicar mudança de base que vai precisar aqui. Mas eu posso tentar fazer isso para outro vídeo, eu não trouxe pra live porque é bem complicadinho mesmo. Então, gente, aqui você sabe, tá te dando que 13 é igual a 10 elevado a 1,114. E você tem um 13 aqui, ó. Se 13 é a mesma coisa, você concorda comigo que você pode substituir esse valor no 13 ali em cima? Faz sentido para vocês ou não? Ó, vou diminuir aqui só para ficar mais fácil de vocês verem. Tá? Eu só apliquei, eu só fiz, na verdade, não apliquei nada, né? Eu só fiz a ideia do log mesmo. Não fiz nada de diferente do que a ideia do log. E eu cheguei num valor para 13, né? Usando o log mesmo, tá?
Então, ó, eu posso pegar aquela equaçãozinha que eu tava, né? Equaçãozinha não, a nossa expressão, ó, 1024. E eu vou substituir esse valor que eu encontrei de 13, que é o quê? 10 elevado a 1,14 elevado a 10. Gente, acabou o log. O log nessa questão, nessa forma de resolver, só usava aí. Nessa ideia inicial de log, entendeu? Só. É isso que você precisava de saber de log aqui. Essa propriedade básica de log de A na base B igual a X é igual a B elevado a X igual a A, tá? Bem simples, bem facinho. Então, agora vamos terminar o nosso exercício. Ó, como a gente está trabalhando com a aproximação, vocês concordam comigo que 1024 a gente poderia aproximar para 10 elevado a 3? Que é 1000? Tá? Eu estaria aproximando, porque como o exercício ele fala justamente de aproximação, tá tudo bem, eu poderia aproximar aqui. Aqui eu tenho o quê? 10 elevado a 1,114 elevado a 10. Quando eu tenho uma potência assim, né, com parênteses elevado a outra, eu vou fazer a multiplicação. Vou fazer a multiplicação, tá? Então, vou colocar o 10 aqui, então vai ficar 1,114 vezes 10, passa a vírgula pro lado, vai ficar 11,44. Ai, gente, eu copiei errado o número, né? Ah, não. Eu copiei errado ali do lado. Tá certo. Ok? Só isso estamos fazendo. Aqui, ó, a gente vai aplicar a outra propriedade da potência, que a gente tem, ó, na mesma base 10, tá multiplicando, eu somo os expoentes, tá? Então, vai ficar o quê? 3 mais 11,14. Descer mais um pouquinho. Vai ficar o quê? 26. Agora eu tô usando só potência, gente. Vai ficar 14, tá? Então, eu cheguei que 26 elevado a 10 é mais ou menos, aproximadamente, né? Igual a 10 elevado a 14,14. É isso, né? 14,14. Tá. Novamente, vamos voltar lá. O nosso enunciado no Note a Dot disse que 10 elevado a 9 é igual a 1 bilhão. Vamos descer lá de novo. Vamos escrever. Ó, 10 elevado a 9 é bilhão. Eu sempre troco de casa, né? De 10 em 10. Então, por exemplo, se eu colocasse de 3 em 3, desculpa, 10 elevado a 12, concordam comigo que já é trilhão? É trilhão? São números muito grandes. Mas em 3 você mudaria isso, tá? Então, 1 milhão seria, né? Entendeu? Faz sentido pra vocês? 1000 é 10 elevado a 3. 1 milhão seria mais 3 zeros. E aí, por aí vai. Ok? Aí, 1 bilhão mais 3 zeros, né? 3 casinhas, 1 trilhão. Beleza? Não? A gente só andou um pouquinho do que o enunciado estava falando, do 1 bilhão pra gente aqui. Tá? Então, a gente vai continuar comparando esse nosso númerozinho aqui, que é o que a gente quer ver. Então, eu vou abrir, né? Se eu sei que... Ó, vou só olhar ele, tá? Então, gente, ó, 10, 14,14 aqui. Ele é igual ao quê? 10 elevado a 12, eu tirei, né, 1 trilhão vezes. Sobra o quê? 10 elevado a 2,14, tá? Eu tô subtraindo. Tá vendo que subtração. Se eu somar de novo, vai ser a mesma coisa. 12 mais 2,14, 14,14. Tá? E eu sei que isso daqui, ó... Calma aí. Isso daqui é 1 trilhão que eu vi, né? Trilhão. Isso daqui vai ser o quê? 10 elevado a 2. Aproximadamente é 100, né? 10 elevado a 2 é 100. Então, ficaria, gente, aproximadamente o quê? 100 trilhões, certo? Aproximadamente 100 trilhões esse meu resultado. 100 vezes 1 trilhão, né? 100 trilhões, ok? Como eu tenho essas casinhas decimais aqui também, concorda comigo que vai ser um número maior que 100 trilhões? Não vai ser 100 trilhões exatos, né? Vai ser um pouquinho maior, não sei que valor vai ser, mas vai ser um pouquinho maior de 100 trilhões, né?
Então, se eu subo lá na alternativa, ó, a quantidade de códigos possíveis está entre o quê? Ó, aqui eu tenho 100 trilhões. Como eu tenho um pouquinho mais de 100 trilhões, tá nessa escala, né? Tá entre 100 trilhões e 1 quadrilhão. Não sei quanto tá, mas tá entre essa medida, ok? Então, a alternativa E de escola. E aí? Muito difícil? Conseguiram entender? Não conseguiram? E aí? Vocês viram que aqui o log que a gente usou é bem pouquinho? Precisava só de uma ideia intuitiva de log. Tinha outra forma de resolver que, particularmente, para mim era bem mais difícil. Mas, complicado. Complicado, gente. Mas aqui, o complicado nessa questão não era o log, né? Era trabalhar com essa potência, talvez, né? Identificar a potência, saber que você pode fazer isso quando você está aproximando. É que como aqui a gente está falando de aproximação, a gente não precisa de um valor exato, né? Então, por isso que a gente faz essas coisinhas aqui. Mas o log em si não era difícil, né? Não era nada muito complicado aqui pra gente. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Talvez na hora vocês não pensassem, né? Mas vendo a resolução, você fica... né? Não foi tão assustador, log. Não foi, tá vendo? O log tá ali pra te ajudar, gente. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gabi, você acha que vale a pena fazer uma questão dessa? Porque quando fiz na época eu acertei, mas gastei muito tempo. Então, gente, normalmente, eu falei pra vocês, viram, quem tava aqui desde o comecinho da live, as primeiras questões de matemática, elas são mais suavezinhas, são mais de boa. Você bate o olho, às vezes não precisa nem fazer conta, você já resolve. Eu acho legal, sim, você sempre tentar fazer os exercícios. Eu, por exemplo, sempre tive facilidade em matemática, então eu realmente tentava fazer todas de matemática. Mas se for alguma matéria que você não tem tanta facilidade, sempre lê o exercício, tenta pensar em algo para resolver. Você viu que não tá saindo nada? Faz uma marcação, não sei como vocês anotam, e passa para a próxima. Entendeu? Aí no final da prova, se sobrar tempo, aí sim, acho que vale a pena você tentar resolver, mesmo que gaste um tempo a mais, porque tá com tempo sobrando. Mas enquanto você está resolvendo a prova, como a FUVEST ela é por número de acertos, né? Não tem peso, não tem TRI, que nem o Enem, de nível de dificuldade, você tem que acertar um maior número possível. Por isso que eu não gastaria muito tempo nesse exercício, eu deixaria pro final. Se eu conseguisse fazer, perfeito. Se não, eu ganho tempo em outro exercício, sabe? Então depende muito de você. Se você lê e sabe o que fazer, mesmo que demore tempo, você sabe o que tem que fazer, faz mesmo assim. Agora, se você empacou e não sabe, aí sim, você passa para a próxima, né? Mas nunca entregue a prova faltando, tipo, sobrando tempo e tendo questões para tentar, né? Porque aqui é número de acertos. Quanto mais você já acertar, você consegue. E aí, bora para a próxima? Vamos para o próximo exercício. Lembrem que eu vou postar essa live depois lá no meu canal. E aí vocês conseguem revisar alguns exercícios que vocês quiserem, tá? Gente, esse daqui, vocês vão usar o famosíssimo, queridíssimo Teorema de Pitágoras. Aparece na FUVEST. Aparece na FUVEST o Teorema de Pitágoras. Não sei se vocês gostam ou não, mas é tranquilinho, vai. E tem uma questão disso aqui pra vocês. Vamos ler o exercício. Vamos lá. Pitágoras. Ai, gente, eu gosto de Pitágoras também. Eu acho tão fofinho, tão queridinho. Então, vamos lá, ó. Na figura, os segmentos AC e DE são paralelos. Então, essas duas retas são paralelas entre si e perpendiculares ao segmento CD, tá? Então, são perpendiculares ao segmento CD. Isso significa que a gente tem um ângulo de 90 graus aqui, né? Perpendicular, ângulo de 90 graus. Fiquem ligados. E aqui também, né? Mas aqui vai ser meio inútil pra gente, então só vou anotar embaixo. Tá? Então, aqui, perpendiculares entre si. O ponto B pertence ao segmento AC. F é o ponto médio do segmento B. Ponto médio divide o lado em partes iguais. Tá? AB é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, todos os lados iguais. Então, se ali é 6, todos os nossos lados aqui vão ser 6.
Além disso, o segmento BC mede 10, tá? BC mede 10. Unidade de comprimento, não disse a unidade pra gente, mas tá tudo bem. Aí ele tá perguntando, né? A medida do segmento DF em unidade de comprimento é. Então, ele quer descobrir essa medida aqui de DF. Ok? E aí, se você for analisar, gente, tá vendo que a gente tem um triângulo aqui, retângulo, né? DCF aqui. Então, essa daqui seria o quê? A nossa hipotenusa, né, do triângulo. Tá vendo que ela tá oposto ao ângulo de 90 graus? Então, a gente quer descobrir a nossa hipotenusa desse triângulozinho maior. Você já sabe o lado, mais ou menos, dele, né? Ó, gente, vamos pensar. Se tudo isso daqui é 6, o nosso triângulo equilátero, concordam que cada ladinho aqui cortado é 3? Tá? Então, se eu tenho que do B e do C é 10, eu tenho que tudo isso aqui, ó, o meu lado do meu triângulo, aqui embaixo, vai ser quem? 10, o que é o meu BC, mais o 3 do meu BF, né? Então, eu tenho que tudo esse azulzinho aqui, né? Todo o meu FC vai ser 13, tá? Agora, eu preciso também descobrir, eu não tenho esse valor aqui de CD. Eu não sei que valor é. Eu preciso descobrir ele. Mas que outro triângulo eu posso usar? Vocês lembram quando a gente tem um triângulo equilátero, a gente pode traçar a altura, né? Então, ó, se eu sei que F é o ponto médio, eu posso dizer que essa daqui é a minha altura do meu triângulo, tá? Que eu posso chamar, sei lá, de H. E como a gente está falando de duas retas paralelas, automaticamente, esse lado que está faltando aqui também, ó, vai ser igual a esse H. Vai ser igual a essa altura, tá? Então, ó, aqui, ó, a gente tem o quê? Na altura, lembre que forma um ângulo perpendicular, né? A gente tem um outro triângulozinho aqui, ó, que a gente pode começar, né, achando a nossa altura H. Ok? Faz sentido para vocês? Acho que faz, né? É simplesinho. Então, vamos começar, ó, resolvendo Pitágoras, né, naquele meu triângulozinho pequeno. Eu vou fazer o triângulozinho aqui para vocês entenderem o que a gente está fazendo, tá? Então, a gente está olhando primeiro essa minha metade do meu triângulo equilátero. Então, aqui é o ponto E, o ponto F e o ponto B. Eu sei que FB mede 3, porque é a metade, né? O F é o ponto médio do meu lado, que é 6. Ponto médio divide o lado igual em duas medidas. Então, aqui é 3. A altura eu quero descobrir, e eu sei que o lado do meu equilátero é 6. E aqui, o ângulo reto, tá? Aplicando Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado, 6 ao quadrado, né? É igual a quem? H ao quadrado, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Vai dar o quê? 36 H ao quadrado mais 9, tá? Vou isolar o H, então vai ficar 36 menos 9 H ao quadrado. Vou inverter o lado, tá, gente? Mas eu vou mudar o sinal. Então, vai ficar o quê? H ao quadrado é igual a 27. E aqui eu não vou passar a tirar a raiz, porque a gente vai usar o H ao quadrado depois. Então, a gente vai fazer uma operação mais. Pode deixar o H ao quadrado aqui, tá? Por quê, gente? Ó, se esse lado aqui também é H, ó, agora a gente pode fazer Pitágoras do triângulo maior. Eu vou desenhar o triângulo maior aqui pra gente agora. Vamos desenhar o triângulo maior. Tá? Ficou meio torto, mas agora a gente tá olhando esse triângulozinho aqui, tá? O triângulo que a gente quer descobrir. O X é o que a gente quer descobrir, a nossa hipotenusa. Esse lado aqui é o H. E aqui embaixo a gente descobriu que é 13, né? Então, vamos colocar os pontos, ó. C, D e aqui é F. Ok? Novamente, vamos aplicar Pitágoras também, ó, que a nossa hipotenusa é o x, né? E vai ficar o quê? X ao quadrado é igual a 13 ao quadrado mais h ao quadrado. H ao quadrado, esse h, né, é o mesmo que esse, eu sei que é igual a 27. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, 169, mais 27. X ao quadrado é igual a 196, fazendo essa continha.
Agora eu jogaria a raiz, né? Tiraria a raiz desse número. Lembrem que aqui a gente só vai colocar a raiz positiva, porque não existe medida negativa, né? Não pode ser um lado de um triângulo negativo. Então, por isso que é positivo aqui, ok? E agora você precisaria descobrir a raiz de 196. Aqui, quem for bom de conta de cabeça já mata direitinho. Você pode tentar olhar as alternativas e ver qual valor se aproxima mais. Tá? E testando, se você quiser fazer 14 vezes 14, 15 vezes 15, 16 vezes 16, 17 vezes 17. A primeira coisa que você pode pensar mais intuitiva, que o número tem que dar 6 no final. O único número que poderia dar 6 é aqui, 4 vezes 4, que dá 16, né, ali. 6 vezes 6, que dá 36. Então, você poderia testar ou com 14 ou com 16 para ver se é a raiz aqui. E quando você testa, você vê realmente que essa raiz aqui é 14. 14 vezes 14 é igual a 196. Assim, a alternativa é a letra C. Opa, desculpa, é a letra A de amor. Então, a medida de EF em unidade de comprimento é igual a 14. Então, esse nosso xzinho que a gente queria é 14, usando só o nosso queridinho Pitágoras. E aí? Fácil, difícil, não... Deixa eu ver o que vocês estão achando. Acertaram, gente? O Pitágoras estaria bem feliz agora. Deixa eu ver. Com o tempo, por conta assim, fica instintivo, é verdade. Fica instintivo já. Bem tranquilo, né, gente? Olha aí, uma questão da FUVEST. Essa daqui vocês iam acertar então, hein? Iam arrasar. Isso aprende em que ano? Pitágoras, gente, talvez nono ano? Não tenho certeza, acho que é nono ano. Deixa eu ver... Algum de logaritmo. Gente, a gente acabou de resolver um que tinha um pouquinho de logaritmo, que foi o único que caiu nessa FUVEST. Mas a gente pode fazer mais sim. Provavelmente em outros Enems, em outras FUVEST que a gente for resolver, vai ter logaritmo e a gente resolve juntos. Mais exercícios, tá bom? E se vocês quiserem, eu posso pensar na ideia de lives também de conteúdo. Tipo, uma live de logaritmo, uma live de porcentagem, sabe? Não só de vestibular completo. Eu posso pensar em lives assim futuramente. Ok, gente? E quem tá chegando agora, eu estou fazendo a FUVEST 2021. A live está sendo gravada, então eu vou depois disponibilizar para vocês. Vou postar lá no meu canal no YouTube, que chama A Menina da Matemática. Tem link aqui na bio do TikTok, mas se vocês pesquisarem, vocês acham. Amanhã mesmo eu já tô postando essa live, que é a FUVEST 2021. Já tem a FUVEST 2022 lá, já tem o Enem 2021 e todas as outras lives que a gente resolve aqui. Já tem tudo lá no canal pra vocês, tá? E aí eu vou continuar fazendo vestibulares até o final do ano, gente. A minha ideia é tentar fazer toda segunda-feira um vestibular, mas eu ainda vou confirmar pra vocês se a gente tem um dia fixo. E a gente vai resolvendo, né? O Enem, a FUVEST, a Unicamp e outro vestibular que vocês queiram. E a gente pode tentar fazer isso por conteúdo também. Tipo, uma live de tal conteúdo, sabe? E aí, vamos pro próximo? E o nome do meu canal, gente, é A Menina da Matemática. É o mesmo nome aqui do TikTok. E tem link na bio também do TikTok, então vocês acham facinho. E aí, amanhã já tá lá a gravação dessa live lá no canal. Tá? Mas eu sempre posto nos meus stories também, falando. Bora pra próxima? Vamos pra 10. A gente tá quase acabando. A gente tem até a 13, então temos mais 4 exercícios pra acabar a FUVEST 2021. Ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Então, pra quem tá chegando agora, a gente tá seguindo a ordem da prova V da FUVEST 2021, ok? A gente começou da primeira, então a gente já tá na 10. Já fizemos quase 1h30 de live, mais ou menos, hoje, tá? Mas quem chegou depois, tá tudo bem, que eu vou colocar a gravação pra vocês e vocês conseguem ver os exercícios depois, se precisar. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. E a gente já começa. Esse exercício aqui não era difícil, mas ele também não era fácil, vai, tipo...
Assim, era aqueles exercícios. Chega no final da prova da FUVEST e já fica um pouquinho mais complicadinho para você pensar, né? A ideia da FUVEST é justamente essa, né? Chega uma parte de matemática que não fica tão facinho de você resolver. Mas vamos lá, não era impossível. Ele era também bastante interpretação. Então vamos lá. E, novamente, gente, reforço para vocês. Tá vendo como a FUVEST é bem diferente do Enem? As questões da FUVEST, elas são muito... Como eu posso dizer? São muito diretas, né? Não tem aqueles textos interpretativos que o Enem tem. Não tem nada... Eu não sei, ela é bem mais direta. Todos os exercícios que a gente viu na live de hoje, como vocês podem ver, eles eram bem mais diretos para você fazer o que ela queria, né? Então tem 3 linhas de exercício, 4 linhas no máximo, normalmente. Então vamos lá. A região rachurada, que significa, né, essa região pintada aqui, do plano cartesiano x, o, y, contida no círculo de centro na origem 0 e raio 1, mostrada na figura, pode ser descrita por, tá vendo? Só isso, ele tá te dando diretamente o que ele quer. Ele quer que você descreva essa parte rachurada, essa parte pintada, tá? E agora, o que eu faço? Agora complica. E percebe que ele tem um note e a dot ali embaixo também, hein? Note e a dot. É umas diquinhas que podem te ajudar na FUVEST. Então aqui fala, né? O círculo de centro O e raio 1 é o conjunto de todos os pontos do plano que estão a uma distância de 0 menor. Calma. 0 menor. Ai, meu Deus. 0 menor do que ou igual a 1. Tá, aqui era uma diquinha que não iria te ajudar muito, mas poderia te ajudar de alguma forma. Então, vamos começar a pensar, parte por parte, o que a gente pode ver aqui do nosso enunciado, tá? Então, é isso, né, gente? Na verdade, ele deu uma diquinha, porque assim, a gente sabe qual é a fórmula da circunferência, né? Nesse caso aqui, ó, como a gente tem que o centro é 0, 0, a nossa circunferência vai ser da forma x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, tá? Que o raio é 1. Tudo bem? Então, vai ser dessa fórmula aqui. Tudo bem? A nossa circunferência. E aí, é aquilo que esse note e a dot está falando pra gente, né? O círculo, o conjunto de todos os pontos do plano, eles vão estar numa distância de 0 menor do que igual a 1. Então, essa parte rachurada, gente, ela vai estar, né, com a nossa equação da circunferência, que seria x ao quadrado mais y. Só que em vez de igual a 1, ela é o quê? Menor, né? Menor igual a 1. Tudo bem? Ah, eu vou colocar lá em cima que fica mais fácil de comparar. Peraí. Porque ela tá dentro da circunferência, né? Essa formulazinha da circunferência, esse pretinho em volta, então tudo que tá dentro vai ser menor ou igual a 1, ok? Faz sentido para vocês? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, porque tudo tá dentro, né? O limite, essa partezinha aqui, que é a circunferência, é o limite, que é 1. Então, tudo que tá dentro vai ser menor ou igual a 1, tá? Por isso que a rachurada começa nesse limite. E aí, se você olhar as alternativas, você já consegue eliminar algumas coisinhas, ó, tá? Tá vendo que a B, ó, ela fala que ela é maior ou menor que 1? Só que maior ou menor que 1 estaria aqui fora, ó, cairia aqui fora. E não é o que a gente quer, né? A gente quer dentro da circunferência. Ok? Então, a gente já cortaria aí a letra B, porque fala isso e tá errado, né? Vamos ver as outras alternativas. Por enquanto, ó, só com a primeira informação a gente já cortou a B. Ó, a gente já consegue cortar a E também, porque tá falando a mesma coisa, né? Que é maior que 1, e não é. Então, já sobrou, por enquanto, a C ou a D, ok? Então, agora, vamos olhar outra coisinha que a gente pode analisar aqui. Ó, percebe? Olha a nossa imagem, o que tem pra gente ver aí. Você percebe, ó, que a gente tem o quê? Um corte aqui, né? A gente tem um corte, que seria nada mais, nada menos do que uma reta no plano cartesiano, né? E ela corta quem aqui, ó? Ela corta o ponto. Como o raio é igual a 1, gente, na coordenada, né? Aqui seria o quê? Menos 1 e 0. Opa, menos 1 e 0. E esse ponto seria o quê? 0
e 1, ok? E aí você pensa naquela formulazinha da reta, a famosa ioiô michoxô. Ioiô michoxô. Vocês falavam assim? Não sei, eu sei que eu decorei essa fórmula assim, ó. Que ioiô michoxô, falava assim. Que é o quê? Ó, y menos YO, ioiô, né? O mi, x menos XO. E aí, pra decorar o macetinho, a minha professora falava ioiô michoxô, né? Tá, como que a gente descobre quem é o M? O M, gente, a nossa reta é o quê? A variação de Y sobre a variação de X, tá? E aí, ó, eu tenho já 2 pontos na nossa reta, que é o quê? Vou colocar o M aqui, tá, gente? Pra ficar mais fácil da gente ver. Ó, o M aqui é o quê? A variação de Y sobre a variação de X. Pode subir mais. Tá? Então, vai ficar o quê? Vou começar olhando esse ponto. Vai ficar 0 menos... Vou olhar o de baixo, tá? 0 menos 1. Vai ficar menos 1 em cima. Menos 1. Opa. Tá certo aqui? 0. 0 menos 1. Menos 1. Ah, tá certo. Menos 0. Então, vai ficar menos 1 sobre menos 1 dá 1. Então, o M aqui é igual a 1, tá? O M, a nossa formulazinha, aqui é igual a 1. M é igual a 1. Agora, é só escolher um dos 2 pontos para substituir aqui na nossa reta. Você escolhe qual ponto você quer substituir, tudo bem? Tanto faz o que você escolher. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó, 0 e menos 1, tá? Para substituir lá na fórmula. Então, o meu Y vai ser igual a 1 e o meu X vai ser igual a 0. Então, vai ficar o quê? Y menos 1 igual a X. Como nas alternativas está em função de Y e X, ok? Eu vou passar o X para o outro lado e vai ficar o quê? Y menos X é igual a 1, tá? E aqui, gente, a ideia é a mesma, ó. Vamos voltar lá. Essa reta laranja é o Y. Vou escrever aqui. Essa reta laranja é o quê? Y menos X é igual a 1. Essa é a nossa reta. É a equação da nossa reta, Y menos X. Mas como eu quero essa parte rasurada, ó, percebem que ela está para cima da reta? Ok? Ela está para cima da nossa reta. Então, se ela está para cima, ela tem que ter os valores maiores, né? Porque ela está para cima, não está para baixo. Se fosse aqui para baixo, aí seria menor. Então, essa parte rachurada vai ser o quê? Y menos X maior igual a 1. Ok? Ao contrário do que a gente viu na nossa circunferência. E, novamente, ó, vamos olhar as alternativas que faltam, ó. A gente tem aqui, ó. Calma, deixa eu ver. É isso mesmo, né, gente? É. Então, aqui, ó, a gente tá falando que ele é menor, então não pode ser. Já tiramos a A. Vamos olhar aqui a C, né? Ó, Y menos X maior ou igual a 1. Opa, essa aqui é, hein? A gente olha a B, ele tá falando em coisa diferente que ele coloca aqui é mais, né? Mas não, é menos. Então, a nossa alternativa certa é a alternativa C, de casa. E aí, tudo bem, esse daí eu não vou defender, porque esse daí realmente era difícil, né? Era difícil. Tudo bem, tá? Esse era difícil, eu perdoo vocês, se vocês acharem difícil. Então, é aquilo, gente, como eu falei. Nem tudo são flores. Vocês viram até agora que a FUVEST tem exercícios de matemática que são tranquilinhos, que a gente viu lá no começo, não precisava nem fazer conta, e tem outros exercícios que são um pouquinho mais difíceis. Então, por exemplo, se você pegar esse exercício e não tem ideia do que fazer, passe para o próximo. Deixa para tentar resolver, né, e para ficar quebrando a cabeça só no final, se sobrar tempo, né? Porque a FUVEST é número de acertos. Se você perder muito tempo em exercício, você perde antes de acertar outro exercício que poderia ser mais fácil. Ok? Mas lembrem que eu vou salvar a live, vocês podem tentar revisar ou até procurar outra explicação, porque às vezes você entende melhor outra pessoa explicando do que eu. Ok? Você tem canal no YouTube? Sim, gente. Eu tenho um canal chamado A Menina da Matemática, é o mesmo nome daqui.
E tem no perfil, na bio do TikTok. Tem um link no TikTok, se você clicar, você acha lá meu canal também. E amanhã eu já posto essa live lá. E aí, querem chorar mais um pouquinho desse exercício? Querem ir pra próxima? Vamos pra próxima? Mandem um ok se vocês querem ir pra próxima. E pra quem tá chegando agora, a gente tá terminando a FUVEST 2021. Vai até o exercício 13. Tem mais 3 exercícios aí pra gente resolver. Ok? Vamos. Então, gente, como a gente tá chegando no final da prova, agora tem os exercícios que são um pouquinho mais complicadinhos, né? Os mais intuitivos a gente já passou, que eram os primeiros lá da live. Mas, assim, tudo certo, tá? E vamos lá. Essa aqui não era tão difícil também, não. E tá vendo? Ó, de novo, três linhas pra você ler. Não é muita coisa que você precisa ler na FUVEST, não. Diferente do Enem. Então, vamos lá. Se F é igual a R, né, domínio em X e GR por reais para reais, são funções dadas por F de X é igual a C mais X ao quadrado. Opa! Aí, deixa eu grafar direitinho. F de X é igual a C mais X ao quadrado, onde C pertence aos reais, e G de X é igual a X. Seus gráficos se intersectam quando? E somente quando? Gente, quando a gente fala de intersectam em funções, né? A gente precisaria igualar as nossas funções. E é isso. A gente precisa igualar em quem? Então, F de X igual a G de X. Assim, a gente vai achar onde os gráficos, né, se intersectam. E é isso. A ideia do exercício é só esse. Tinha que pegar essa chavinha. Quando a gente quer descobrir onde se intersectam, precisamos igualar as funções. Ok? Isso e somente isso. E aí a gente substitui, né? F de X é igual a quem? C mais X ao quadrado. E G de X é igual a X. Tá? Vou passar o X para o outro lado, vai ficar o quê? Vou arrumar aqui para ficar bonitinho, tá? X ao quadrado menos X mais C igual a 0. Tá? Ok. Isso daqui, gente, vai acontecer, né? Vai ter um gráfico, vai se interceptar quando tiver raiz. Quando a nossa equaçãozinha aqui tiver um resultado, concordam comigo? Tá? Quando tiver raiz. Tá? Seus gráficos se interceptam quando e somente quando essa equaçãozinha aqui precisaria ter uma raiz. Tudo bem? Quando a gente tem uma equação de segundo grau, qual é o único jeito de não ter uma raiz? Lembram? Quando o nosso delta em Bhaskara, né, for o quê? Opa, igual não. Quando for menor que 0. Quando o nosso delta for menor que 0, não existe raiz nos reais, né? Então, não tem raiz real. Tá? Não tem raiz real. Então, para isso acontecer e para isso ter raiz, né, o meu delta tem que ser o quê? Ou maior que 0, que vai ter duas raízes, né? Ou igual a 0. E aí, somando isso daqui, né, o meu delta precisaria ser o quê? Maior ou igual a 0 para acontecer. Tudo bem? Então, eu sei que a minha formulazinha de delta é o quê? B ao quadrado menos 4A vezes C. Isso aqui é a formulazinha de Bhaskara, tá? Olhando agora a minha função, ó, vamos substituir os valores no meu delta. B ao quadrado é igual a menos 1, né? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 4 vezes A, o A é igual a 1. E o C é realmente o C, que eu não sei, né? Então, vai dar o quê? Que o delta é igual a 1 menos 4C. E eu acabei de ver que para o meu delta existir, para ter uma raiz na minha função, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. E aí, isso eu preciso igualar, né? Colocar no meio da equaçãozinha o quê? Opa! 1 menos 4C maior ou igual a 0. E aí, eu vou descobrir quanto precisaria ser o valor de C, né? Quanto precisaria ser o valor de C. Para isso aqui dar certo, né? Vou copiar aqui em cima para ficar mais fácil. Então, uma inequação eu começo resolvendo igual uma equação normal, né? Vou passar tudo para um lado, então vai ficar aqui 4C menor ou igual. Passar 1 para lá, estava positivo, passo negativo.
Lembrem, quando eu tenho dois sinais negativos e eu vou passar um negativo dividindo, eu posso pensar, ai, eu vou multiplicar por -1, eu inverto o sinal da minha equação, né? Então, fica 4c menor ou igual a 1. 4 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar que c é menor ou igual a 1/4. E aí, se a gente sobe lá, é nossa alternativa A, né? Alternativa A de amor, ok? C é menor ou igual a 1/4. Com essa nossa equaçãozinha que a gente fez aqui. Tudo bem, gente? E aí? O que acharam dessa? Difícil? Mais ou menos? Dava pra fazer? Qual a opinião de vocês aí desse exercício? O 4 é parte da fórmula, gente. Sim, essa daqui, ó. Quem tá escrevendo aqui, ó. Essa daqui que eu coloquei é a partezinha da fórmula de Bhaskara, tá? Essa daqui é Bhaskara. O C aqui também é da fórmula de Bhaskara, mas calhou de ser o C também chamar C nesse exercício, tá? Mas essa daqui é a Bhaskara. Eu vou escrever aqui, né? Bhaskara. BK, não fica parecendo outra coisa, tá? Mas essa daqui é a partezinha da Bhaskara. Vou escrever assim, então. Ok? É o nosso delta da Bhaskara. Tá bom, gente? Pois é, vocês viram, né? Não é patrocinado não, gente. Eu só queria escrever Bhaskara de um jeito diferente. Mas tudo bem, vamos escrever Bhaskara mesmo. Sobe o anunciado, peraí. Vou subir. Mas eu vou postar live depois, tá bom, gente? Se vocês quiserem, vocês conseguem ver lá no meu canal. Chama a Mina Matemática e tem link aqui na bio do TikTok também. Vocês conseguem visualizar a live. E eu tô fazendo a FUVEST 2021, se vocês quiserem procurar também. Tem no site da FUVEST as outras provas, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ó, a gente tem mais 2 exercícios pra resolver hoje e a gente acaba a FUVEST 2021. Por que é maior ou igual a 0? Então, é maior ou igual a 0 porque para nossa equação de segundo grau ter raiz, a única coisa que não pode acontecer é nosso delta ser menor que 0, porque se o delta for menor que 0, lembra que em Bhaskara ele vira uma raiz quadrada, né? Fica raiz de delta. Então, se o delta for negativo, vai ficar tipo raiz de -2. E não existe isso nos números reais, né? Vocês vão aprender isso em números imaginários no último ano da escola, mas não existe nos reais. Então, para existir uma raiz numa equação de segundo grau, lembra, a delta não pode ser menor que 0. Porque daí se você continua a fórmula de Bhaskara, né, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, se o delta for menor que 0, é um número negativo. E não existe raiz de número negativo nos números reais, ok? Então, por isso que a gente tem que colocar o nosso delta maior ou igual a 0, para ter uma raiz. Deixa eu ver se estão falando. Vamos para a próxima? Vamos. E para quem está perguntando, gente, eu estou no meu 3º ano de licenciatura em matemática. E aí, estão gostando da live da FUVEST hoje? Querem fazer mais lives de FUVEST? Gostaram? Essa é a segunda live da FUVEST que eu estou fazendo. Eu acho bem legalzinha de fazer. Se vocês gostarem, a gente pode fazer mais provas da FUVEST e outros estilos também. Eu vou tentar abrir uma caixinha de perguntas lá nos meus stories para vocês votarem em vestibulares que vocês querem ver por aqui. Aí os que mais aparecerem, eu resolvo para trazer para vocês. Porque eu tenho que sempre resolver antes, né, gente? Né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. O que fazer quando delta não tem raiz exata? Gente, então, até quando você não precisar usar números complexos, você escreveria, né? Não tem raiz exata, acabou ali a conta. Se delta não é negativo,
Se você tá trabalhando só com os números reais, você escreve. Não existe raiz nos números reais. Agora, se for uma questão que pede as raízes dos números imaginários, aí você continua quando você aprender os números complexos, ok? Então, depende muito do ano que você tá e do exercício também. Se ele pede raiz real, você só coloca que não existe. Tá? Bora para esse exercício? Gente, esse daqui também você vai usar Bhaskara. Bhaskara não. Ai, fiquei com Bhaskara na cabeça. Pitágoras. O famoso Pitágoras. Tá vendo que esse é o segundo exercício que a gente vai usar Pitágoras na FUVEST. Então, qual é a lição? Pitágoras é importante, tá? Pitágoras aparece. Triângulo aparece na FUVEST. E no Enem também, né? Mas vocês já viram, é o segundo exercício da mesma prova da FUVEST que usa Pitágoras. Vamos lá? Para o queridinho? Vamos para o queridinho Pitágoras. Deixa eu ver que cor eu usei aqui. Vou fazer de laranja, então, aqui. Bora! Um marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo. Opa, triângulo retângulo você já vê, né? Triângulo retângulo já tá te dizendo que vai usar Pitágoras. Fiquei com Bhaskara na cabeça, gente. Tá dizendo que vai usar Pitágoras, mas vamos ver, né? Cujos catetos medem 12 centímetros e 35 centímetros. Catetos são aqueles lados que estão adjacentes, né, ao ângulo de 90 graus, né? Não é a hipotenusa. A partir dessa peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo, ok? A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro está mais próxima de... Então, ele quer descobrir qual vai ser o lado do quadrado. E pelo que é bem parecida com aquela que a gente fez, né? Eu tenho um triângulo retângulo que eu desenhei antes pra gente colocar aqui. E o enunciado tá falando pra gente, ó, que é um triângulo retângulo, certo? E que um dos catetos medem 12 e outro 35. Eu escolhi chamar esse aqui de 12, tá? E esse aqui de 35 centímetros, tá? Não precisa escrever centímetros, mas tudo bem. Centímetros e centímetros. E a gente tem uma hipotenusa, ok? Que a gente não sabe, eu não vou chamar de x, porque eu vou chamar outra coisa de x. A gente tem uma hipotenusa que, nesse caso, não é importante pra gente, porque a gente tem só os valores do cateto, tá? E ele fala que quer construir o maior quadrado possível. Então, vocês concordam comigo que o maior quadrado possível vai ser mais ou menos esse daqui, tá? Eu não sei o quanto é o lado do quadrado, mas ele vai ser tipo assim, né? O que caber dentro do triângulo, tá? Então, vai ser o quê? Um lado x, um lado x, um lado x, um lado x. Porque um quadrado tem os mesmos lados. Tudo bem? E aí que eu vou arrumar os lados aqui para ficar mais fácil da gente ver. Então, o quadrado tem o mesmo lado, né? Então, eu vou chamar de x. Você pode escolher outra letra se você quiser. Tá tudo bem, não tem problema. Tá? E aí, vamos olhar as outras coisinhas que a gente tem, né? Ó, se tudo isso aqui embaixo é igual a 35, tá? E eu sei que essa partezinha vale x, você concorda comigo que esse resto aqui, ó, esse resto aqui vale 35 menos x, tá? Porque se tudo vale 35, tirando essa partezinha aqui, ó, esse lado de lado vai valer 35 menos x. E a mesma coisa aqui em cima, ó. Se tudo vale 12 e essa parte do quadrado vale x, aqui em cima vai valer o quê? 12 menos x. E se você perceber, gente, ó, num quadrado a gente tem o quê? Também um ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus. E automaticamente, aqui também vai ser um ângulo de 90 graus. Então, você percebe que formou o quê? Mais dois mini triângulos, esse mini triângulo aqui e esse mini triângulo aqui, certo? E até se você for comparar os ângulos, né, esse ângulo aqui vai ser semelhante a esse ângulo aqui, né? E, vamos trocar a cor. E esse ângulo aqui é semelhante a esse ângulo aqui. Ah, gente, aqui eu não vou nem usar Pitágoras, eu falei errado. Falei que a gente usa Pitágoras, mas não precisa. Aqui a gente só precisa de semelhança de triângulos mesmo, tá?
falei errado. Falei que a gente usa Pitágoras, mas não precisa usar Pitágoras aqui. É só por semelhança de triângulo a gente resolve esse exercício, ok? Então, triângulos é muito importante. Eu falei que Pitágoras é muito importante, também é, mas triângulos é muito importante. Então, nesse caso, a gente não vai nem precisar de Pitágoras, só de semelhança. Por quê? A gente vai comparar, né, esse triângulozinho aqui com esse triângulozinho aqui menor. Ou poderia até comparar o grandão, não tem problema, o que você quiser. Você pode comparar os triângulos que vocês quiserem. Eu vou usar esses dois. Eu vou desenhar esse pequenininho para vocês entenderem melhor o que a gente está fazendo, ó. Eu tô olhando aquele triângulozinho ali em cima, ó. Triângulozinho ali em cima, tá? E um triângulo um pouquinho maior aqui do lado, tá? Então, ó, vamos colocar as medidas. Eu tô olhando esse daqui agora, tá? Então, vale x aqui embaixo, que é o lado do quadrado. Vou escrever de laranja, tá? Para vocês conseguirem reconhecer. Aqui é o 12 menos x, que a gente viu, né? Ok? Aqui embaixo vale, ó, 35 menos x, que é o que a gente encontrou. E aqui do lado x, porque é o lado do meu quadrado, ok? E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é semelhante a esse. E esse ângulo aqui é semelhante a esse. E eu consigo fazer semelhança de triângulo, né, gente? Então, ó, tanto faz o que você quiser comparar, né? Esse lado aqui está para esse lado aqui, como esse lado está para esse lado aqui, tá? Então, ficaria o quê? 12 menos x está para x, assim como x está para 35 menos x, ok? Essa semelhança de triângulo, gente, é até mais fácil do que usar teorema de Pitágoras, não precisa nem usar Pitágoras aqui. Era só semelhança, eu me equivoquei, né? Então, é até mais fácil do que eu falei pra vocês. E aqui é só a gente resolver, gente. Multiplica em cruz, né? Multiplica aqui, ó. A nossa continha. Vai ficar o quê? 12 menos x vezes 35 menos x. Tá? É igual a x vezes x, que dá x ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui a gente faz como se fosse a distributiva, né? 12 vezes 35 dá 420. Você pode fazer no seu rascunho que tiver. 12 vezes menos x vai dar menos 12x. Menos x vezes 35, menos 35x. Menos x vezes menos x, mais x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Aqui, se eu passo x ao quadrado por outro lado, vai cortar, né? Vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado. E aqui vai ficar o quê? 420 menos 47x, porque é 35 mais 12, igual a zero. Ó, vai ficar o quê? 47x é igual a menos 420. Descer mais um pouquinho. Peraí que eu já estou no próximo exercício aqui, passar para baixo. Ó, eu passo dividindo, né? Posso multiplicar por menos 1, que vai mudar o sinal, mas eu posso passar negativo do lado, né? Vai ficar o quê? X é igual a 420 dividido por 47, que vai dar, gente, aproximadamente 8,9, tá? E se a gente sobe ali nas alternativas, ele realmente pede o valor mais aproximado, né? E o valor mais próximo de 8,9 é 9, né? Concordam comigo? Ó, mais próximo. Então, a gente chega que o nosso lado do quadrado mais próximo é igual a 9 centímetros. E aí? Fácil, difícil, não muito? O que vocês acharam? Peço desculpa porque no começo eu falei que a gente usava Pitágoras, tá, gente? A gente não usou Pitágoras. É que eu vi ali triângulo, retângulo e já lembrei, mas não é. Era só semelhança de triângulo mesmo. Era mais tranquilo ainda que Pitágoras, tá? Foi legal? Gostaram, gente? Tá vendo? Como... E lembrando, né, gente, que tá chegando agora, essa aqui é a FUVEST 2021. Então, a FUVEST não é tão impossível assim. Tem exercícios que vocês conseguem resolver e não precisa de muito
muito domínio, muito pensamento, são tranquilinhos de você fazer, ok? Foi boa? Vai muito fácil? Olha, muito fácil eu não sei. Ai, mas é uma prova que você consegue resolver, não precisa ter tanto medo como as pessoas falam, né? Então vamos para a próxima? Vamos para a última, gente. A última de hoje a gente começou a live. Eu não imaginei que até eu achei que ia demorar mais do que demorou, pra falar a verdade. Então a gente tá acabando a FUVEST 2021. Pra quem chegou agora no finalzinho, a live tá sendo gravada, eu vou postá-la no meu canal, que chama Meninas da Matemática. Eu vou postar essa live. Tem outras lives já no canal, a gente já resolveu a FUVEST 2022, já resolveu o Enem 2021, vários outros exercícios do Enem, e eu pretendo continuar fazendo lives pra vocês. Eu não sei se eu deixo segunda como dia fixo de lives de exercício ou não. Vou pensar pra ver se eu consigo, mas eu sempre posto lá nos meus stories avisando. E aí amanhã já tem a gravação da live lá no canal, tá bom? Vamos para o último exercício de hoje, o último exercício da FUVEST, pra vocês ficarem craques até o final do ano. Bora, bora? Então vamos lá, gente. Esse exercício, ele também não era difícil, ele só precisava talvez de uma interpretaçãozinha do que a Nucela estava falando. E depois que você interpretava ele, não tinham contas difíceis, nem interpretações muito difíceis. Vamos lá ver por quê. Aqui. Suponha, para simplificar, que a Terra é perfeitamente esférica, tá? E que a linha do Equador mede 400 mil quilômetros. O trajeto que sai do Polo Norte... O trajeto que sai do Polo Norte segue até a linha do Equador pelo meridiano de Greenwich, depois se desloca ao longo da linha do Equador até o meridiano 45 graus leste. Então, retorna ao Polo Norte por esse meridiano, tem comprimento total. Putz, você olha isso e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Né? No começo você bate o olho e acha que é difícil. Eu também desenho uma esferinha pra gente deixar aqui, ó. Finge, gente, que essa é a Terra, tá? E esse corte que eu fiz aqui de azul é linha do Equador, né? Vou chamar de E. A nossa linha do Equador, ok? Equador aqui. Tudo bem? Então, o nosso exercício está falando de um trajeto que sairia do Polo Norte, que é esse pontinho aqui que eu fiz, e desceria pelo meridiano de Greenwich até o Equador. Eu vou desenhar aqui um meridiano meio fictício de Greenwich, tá? Finge que aqui, ó, bem fininho, é o meridiano de Greenwich, bem no centro, tá? Finge que tá bonitinho aqui. E aí ele fala que ele vai descer do meridiano até a linha do Equador. Então, finge que é um trajeto, ó, que tá fazendo isso, tá? E parou aqui, tudo bem? E parou aqui. Lembra que quando a gente tá falando de uma circunferência, né? O meridiano de Greenwich é o quê? É uma circunferência completa na Terra. Então, ele está supondo, ó, que a Terra é perfeitamente esférica. Então, finge que a Terra é realmente igual uma bolinha de gude, por exemplo. Finge que a Terra é uma bolinha de gude. Que ele percorreu essa distância aqui. Vocês concordam comigo que essa distância é o quê? 1/4 do giro completo? Faz sentido? Porque assim, a gente está saindo lá do topo, né, de um centro, e tá indo até a metade, que é a linha do Equador. O Equador, ele corta no centro da Terra, né? Podemos dizer assim. Se eu tô andando só essa parte, ó, faltaria andar essa aqui, que completaria a metade, mais essa daqui, que completaria, né, 3/4, e mais essa aqui para ser uma volta inteira. Então, essa parte que o nosso amiguinho nesse trajeto aí, fictício, andou, é 1/4 do meridiano, né, de Greenwich. E se eu sei, né, aí a gente pensa assim, né, como a gente está falando de circunferência, ele diz pra gente que o Equador mede 400 mil quilômetros, e o Greenwich é a mesma coisa que o Equador, só que virado, né. Então, se esse daqui é 1/4, você concorda comigo que o quê? Seria 1/4 de 400 mil quilômetros, ok? 1/4 de 400 mil quilômetros dá
10.000 quilômetros, ok? Então, essa primeira andada aqui seria esse nosso primeiro trajeto, que eu vou colocar aqui de 1, tá? O primeiro trajeto que está descrito aqui, ó, até a linha do Equador. Tudo bem? E aí ele fala, ó, depois se desloca ao longo da linha do Equador, que é essa aqui embaixo, ó. Vou colocar de laranjinha. Então, o trajeto continua, ele vai se deslocar na linha do Equador até o meridiano de 45 graus leste, né? Eu acho que é isso. Então, como se ele andasse, ó, 45 graus para cá. Não sei quanto é 45 graus, tá? Então, a gente faz um valor fictício aqui. E aí, a ideia é muito parecida, gente. Se eu sei que uma volta completa, né, que seria o Equador, é 400.000 quilômetros, uma volta completa em uma circunferência tem o quê? 360 graus, certo? Quanto teria 45 graus? O que a gente pode fazer aqui? Aquela famosíssima que todo mundo ama, regrinha de 3, né? Então, ó, no nosso trajeto 2 aqui... Opa, vou colocar com essa cor mesmo. Nosso trajeto 2. Eu sei, porque o enunciado me disse, né? Que 360 graus, que é uma volta completa, por exemplo, o Equador, equivalem ao quê? 40.000 quilômetros. Se eu andei 45 graus, vale o quê? Vou chamar de Y dessa vez. Regrinha de 3. Multiplica aqui em cruz, vai ficar o quê? 360Y é igual a 40.000 vezes 45. Tá? Fazendo essa continha, a gente vai chegar aqui, y é igual a 5.000. Tudo bem? Então, nessa caminhadinha 2 aqui, o nosso trajeto é de 5.000 quilômetros, ok? Tá? Então, vamos continuar, porque ainda não acabou o nosso trajeto, né? E então, depois disso, ele retorna ao Polo Norte, que era o ponto inicial, né? Por esse meridiano. Então, ele parou aqui, né, no 45 graus leste e voltou para o Polo Norte. Então, ele voltou para cá. E você percebe que ele andou de novo a mesma distância que 1, né? Mas é o comprimento 3 agora. Mas você já percebeu que é a mesma coisa, né? 1/4 de 400.000. Então, ele vai andar de novo aqui, ó. No 3, de novo, né? 10.000 quilômetros. Tá? E aí, se eu quero descobrir o trajeto total, concordam comigo que seria, né? O trajeto 1 mais o trajeto 2 mais o trajeto 3. E aí, é só somar o que eu tinha encontrado. Então, 10.000 mais... É isso, né, gente? É 5.000 mais 10.000 de novo. Que são os 3 trajetos que a gente encontrou. E isso daqui vai dar igual a 25.000 quilômetros. Ok? Que é a alternativa... Opa! Alternativa C de casa. E aí? Fácil, difícil, entenderam, não entenderam? Esse exercício era legalzinho também. Eu não sei se vocês consideram difícil ou não. Precisava de uma interpretaçãozinha, talvez, e entender que a gente podia considerar esse valor do Equador para todos os meridianos, porque a gente está falando de uma esfera, né? Tipo, como se fosse uma circunferência, né? Uma esfera mesmo. Então, a ideia era mais ou menos essa. Mas eu achei esse exercício bem legal. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Cadê? Gabi, tem uma previsão de quando você vai corrigir a próxima FUVEST 2020? Porque eu queria corrigir para o seu live. Olha, eu não tenho certeza, mas fique ligado lá nos meus stories que eu vou postando pra vocês. Então, depois dessa live aí, depende de vocês. Se vocês quiserem que eu volte a corrigir algum Enem, eu posso corrigir. Ou se vocês quiserem direto já a FUVEST 2020, eu posso fazer. Depende de vocês. Então, eu posso colocar alguma enquete aí vocês escolhem. Opa, gente, foi minha cachorrinha que tava aqui. Ela caiu, foi esse barulhinho dela. Mas é isso, gente. Depende de vocês da live, tá bom?
E aí, gostaram, não gostaram? Achei esses mais difíceis, os mais difíceis. Esse exercício era bem interessante, né? Mas aí depende muito da interpretação de vocês. Mas era isso, gente. Esses foram os 3 exercícios da FUVEST 2021 que a gente resolveu hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham ajudado. E logo, logo vamos fazer mais vestibulares também.